Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai fazer o resumo completo do que aconteceu no Monday Night Raw desse último dia 20 de outubro de 2025. O show em que a WWE finalmente trouxe a informação sobre o que aconteceria com Seth Rollins e o Campeonato Mundial Peso Pesado. Se você ainda não viu os spoilers e você quiser saber tudo o que aconteceu no show, assista esse vídeo do começo ao fim, que teve muita coisa interessante, inclusive temos novos campeões na WWE. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente deseja que você faça para que você alavanque o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe o seu hype, porque a gente quer muito entrar na lista dos vídeos mais hypados do Brasil. E acima de tudo, assista e maratone todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube empurrar o nosso canal, beleza? Então vem com a gente para mais um resumo do Monday Night Raw, show que teve informações quentes. Vamos começar com os Brons vindo para o ringue juntamente com o Paul Heyman. Isso logo depois do Adam Pearce começar o show, né? O Adam Pearce ele começou o show no meio do ringue. Ele disse que ia dar uma informação médica sobre o Seth Rollins. E aí, antes que ele pudesse dar essa informação, o Paul Heyman veio para o ringue com os Brons. A Division veio para o ringue. E aí, imediatamente, o Adam Pearce ele chega e fala: olha, vocês não deveriam estar aí com esse sorrisinho, vocês foram culpados do que aconteceu. Por conta do ataque que vocês deram no Seth Rollins, a gente não vai ter como saber qual era a extensão da lesão do Seth depois do Crown Jewel. Porém, o fato é que por conta de tudo que aconteceu, o Seth Rollins vai precisar passar por uma cirurgia, vai precisar passar muito tempo longe da televisão, e por causa disso eu estou tirando o título do Campeonato Mundial Peso Pesado de Seth freaking Rollins. Sim, foi confirmado logo no começo do show que o título do Campeonato Mundial Peso Pesado está vago. Tá? Então, aquelas informações que a gente já imaginava, todo mundo ficou duvidando se era verdadeiro, se não era. Era verdade. Infelizmente, Seth Rollins teve uma lesão legítima e com isso vai ficar um tempo fora da televisão. Além disso, ele diz que a questão do título vai ser resolvida no Saturday Night Main Event. O pessoal que estava na plateia não gostou. O pessoal estava na esperança de que a luta fosse acontecer ali em Sacramento, mas o Adam Pearce disse que não, que a solução seria dada no Saturday Night Main Event no dia 1º de novembro. Só que, como é que seria a solução? O CM Punk iria lutar pelo título lá em Salt Lake City, que é onde vai acontecer o Saturday Night Main Event, e o seu adversário iria sair de uma Battle Royal que iria acontecer neste show. Então, o Adam Pearce fez uma luta. A Battle Royal, para quem não sabe, é uma luta em que vários lutadores entram no ringue ao mesmo tempo. A eliminação acontece com o lutador sendo jogado por cima da corda e com os dois pés dele batendo no chão, ao estilo do Royal Rumble. Só que diferente do Royal Rumble, que os lutadores entram um de cada vez depois de cada 2 minutos, no Battle Royal todos os lutadores começam ao mesmo tempo no ringue. Tá? Além disso, o Adam Pearce ele chega e fala: olha, Bron, eu sei que você está carregando o título, você está carregando o título desde lá no Monday Night Raw na Austrália, mas eu preciso que você devolva esse título imediatamente. Né? Ele tenta cantar marra pra cima do Bron Breakker. E aí, meu irmão, o Bron Breakker não aceita muito bem isso não. Ele cola na cara do Adam Pearce e pergunta: tá, e se eu não quiser devolver o título? Aí o Adam Pearce fica meio irritado, tá? O Paul Heyman chama ele no canto, fala no pé do ouvido do Bron Breakker. O Bron Breakker então mete a cara de novo na cara da Adam Pearce e fala: então faz o seguinte, se você quiser o título de volta, peça por favor. E aí, claro que o Adam Pearce fica irritado, mas ele acaba aceitando, né, se humilhar para poder pegar o título. Ele pede encarecidamente, por favor, que o título seja devolvido. E aí o Bron Breakker ele chega, dá um sorrisinho na cara dele e fala: tá vendo? Era tão difícil assim, né? E aí ele pega o cinturão, ele dá na mão do Paul Heyman e aí sim o Paul Heyman devolve o título para o Adam Pearce. Então, com isso, fica confirmado que o título está vago, o Adam Pearce pega o cinturão e vai embora para os bastidores. Mas a Division fica no ringue para uma promo. E aí o Paul Heyman começa reclamando e perguntando ao público por que está todo mundo com raiva deles, porque quem assiste ao programa Unreal e sabe como é que as pessoas são vaiadas, sabe que a WWE vai lá e aponta: ó, é para vocês vaiarem esse aqui e tudo mais. Mas ele pergunta: o que a gente fez para merecer isso e tudo mais. Ele fala que ele tomou a decisão dele na WrestleMania porque ele acreditava não que o Seth Rollins
era o futuro da companhia, mas sim que o Bron Breakker era o futuro da WrestleMania e que o Bronson Reed era melhor do que o Roman Reigns, como ele provou lá na Austrália. Depois o Paul Heyman critica o Seth Rollins, dizendo que ele não conseguiu sustentar o peso no ombro de liderar a Division no futuro. Ele zomba dos apelidos do Seth Rollins e chama ele de um fracote de ombro ruim. Na verdade, ele usa um termo pejorativo em inglês, né? Depois, o Paul Heyman, ele diz que os vencedores escrevem a história e que os vencedores são o Bron Breakker e o Bronson Reed e que o Bron Breakker tomou o lugar do Seth Rollins como novo main eventer da WrestleMania e que ele e o Bronson Reed conspiraram para tirar o Seth Rollins de cena, provando que eles têm o que é preciso para liderar o futuro da WWE. E aí o Paul Heyman termina dizendo que essa é uma revisão do futuro, agradeceu ao público pelo tempo e de forma debochada ele diz: por falar nisso, sejam bem-vindos ao Monday Night Raw. Então, assim, uma promo brilhante do Paul Heyman. Paul Heyman, ele é especialista em fazer isso, em fazer os outros como estrela, né? Então, é muito interessante ver esse início do show e o que iria desembocar lá na Battle Royal. E o gráfico no começo do show começou com os Brombrons aparecendo para lutar no Battle Royal, o que indicou pra gente que, cara, o Bron Breakker vai vencer a Battle Royal, vai lutar contra o CM Punk no Saturday Night Main Event e vai ganhar o título, e vai ficar com o título na Division. Calma que teve coisa. Antes da gente falar sobre a primeira luta, eu vou falar rapidinho sobre dois segmentos que aconteceram durante o show, que eu não cheguei a tirar foto, não botei aqui. Acho que foram interessantes. Um foi uma promo de backstage das Kabuki Warriors, tá? Que veio logo depois de mostrarem a Rhea Ripley com o nariz quebrado. Eles reconheceram que a Rhea Ripley quebrou o nariz, tá? E ela postou as imagens, ela quebrou o nariz na tour pelo Japão, numa luta contra a Raquel Rodrigues, quando a Raquel Rodrigues jogou a Io Sky pra cima da Rhea, acabou pegando de mau jeito e a Rhea acabou quebrando o nariz. E logo depois teve um segmento das Kabuki Warriors, onde na promo elas deram a entender que na verdade elas quebraram o nariz da Rhea Ripley naquele DDT na mesa na semana passada. A gente sabe que não foi naquele momento, foi no Japão, mas elas quiseram dar isso a entender. E na promo, a Kairi Sane, ela basicamente confessa que as Kabuki Warriors estão de volta, que ela... a Asuka elogia a Kairi Sane porque ela fez o que ela sabia que ela poderia fazer, ou seja, quando ela atacou a Rhea Ripley, e a Kairi Sane meio que assume a sua postura como vilã no grupo, tá? Aí eu perguntei até no chat, vocês agora acreditam que a Kairi Sane é vilã? E aí o pessoal no chat falou, não, ninguém acredita, não tem jeito, o pessoal acha ela muito fofinha pra ela ser uma vilã. Enfim, o fato é que as Kabuki Warriors estão juntas e depois, durante a promo, elas falam que elas queriam brigar pelo título. Então, elas vão provavelmente desafiar aí a Charlexa em breve. Charlexa que agora está sendo chamada de The Twisted Queens, né? As Rainhas Loucas. Está sendo... o novo nome que parece que a Charlotte Flair botou nas mídias sociais para a dupla. E um outro segmento interessante foi da Bayley e da Lyra Valkyria. A Lyra estava meio que tentando pensar em alguma coisa, talvez almejando um campeonato de simples e tal. E aí a Bayley veio e disse que iria fazer uma surpresa para ela na semana que vem, que parece que é o aniversário da Lyra Valkyria. Eu só espero que não seja um segmento This Is Your Life, porque teve um segmento da Bayley de This Is Your Life que foi um desastre total e completo no passado. Eu espero que eles não façam isso de novo. Eu espero que seja apenas uma coisa do tipo, é uma luta das duas pelo título de duplas contra a Charlexa. Eu espero que seja isso. Não seja nada do tipo This Is Your Life que vai ser desastroso, tá? Muito bem, vamos para as lutas agora do show. A primeira luta foi AJ Styles e Dragon Lee versus Judgment Day pelo campeonato de duplas da WWE. O campeonato de duplas, o campeonato mundial de duplas, né? O campeonato de duplas da WWE ou do SmackDown. Essa luta foi marcada na semana passada, quando o Dominic reclamou com o Adam Pearce que ele era o único campeão defendendo o título toda semana na companhia. O AJ, que estava perto, concordou, pediu uma luta com o Dragon Lee contra o Judgment Day pelo título de duplas e o Adam Pearce concordou. Cara, pra vocês terem uma ideia, o Judgment Day está com o título há 111 dias e só haviam defendido o título uma vez durante esse período todo. Quase 4 meses. Os caras só defenderam o título uma vez. Quando a gente fala que a divisão de duplas do Monday Night Raw tava uma desgraça, tava destruída, tava no chão, na lona, não é de bobeira. 111 dias e apenas uma defesa de título é vergonhoso. Assim, o time de escritores da WWE pelo amor de Deus, né?
Ainda mais que o Monday Night Raw tem 2 horas e meia de duração. Então dava para eles terem botado lutas do título de duplas. Mas enfim, antes da luta tem um segmento lá no Clubhouse do Judgment Day em que eles estão falando sobre a noite agitada que eles estão tendo. O Finn Balor e o JD mostram descontentamento com o Dominic. O Dominic ele chega para conversar com os dois e eles mostram irritação por ele ter conversado com o GM, né, com o Adam Pearce na semana passada, o que acabou causando a luta. O Dominic tenta se defender, dizendo que ele apenas dizia que ele estava defendendo demais o título, então ele queria defender um pouco menos o título. Aí o Finn Balor e o JD McDonagh, eles se irritam e falam, olha, quer saber de uma coisa? Você vai lutar contra o Rusev, você que se defenda, a gente não vai te ajudar, se vira. Eles vão embora, nisso, a Roxanne Perez chega e se aproxima do Dominic e fala, olha, não se preocupa, vai lá, cuida do seu, a gente tá aqui pra cuidar de você e tal. E a Raquel, ela percebe isso, já vai cortando o climinha e fala pra Roxanne manter o foco na luta dela contra a Stephanie McMahon mais tarde. Tá? Então percebam que o Judgment Day tem 3 lutas durante o show. Né? A dupla, Finn Balor e JD McDonagh vão defender o título de duplas, a Stephanie McMahon vai lutar contra a Roxanne e o Dominic vai defender o título contra o Rusev. A primeira luta foi pelo título de duplas e foi um lutaço, tá? Assim, todo mundo voando pra tudo que é lado. Aqui a gente tem algumas imagens da luta, né? Tanto o AJ Styles, Dragon Lee, Finn Balor, JD, todo mundo voou, cara. Não teve um que ficou parado no chão, tá? É impressionante o que aconteceu. Mas pro final do show, mais pro final da luta, né? Teve essa combinação linda de um moonsault do JD McDonagh seguido de um coup de grace do Finn Balor. O Finn Balor foi fazer o pinfall e o JD McDonagh viu que o Dragon Lee estava vindo e foi tentar interceptar. Só que o Dragon Lee pulou por cima do JD McDonagh e acertou o Finn Balor quebrando o pinfall. O que foi absurdo, né? Ver a situação. Depois o Finn Balor, o JD tentou jogar o Dragon Lee para fora do ringue. O Dragon Lee inverteu, jogou o JD para fora do ringue e mandou um salto para cima dele do lado de fora, tirando o JD McDonagh do caminho. Isso abriu o caminho para o Finn Balor tentar colocar o AJ Styles no Styles Clash. O AJ Styles inverteu, mandou o Styles Clash no meio do ringue e ninguém veio interromper, ninguém veio ajudar. 1, 2, 3 e New World Tag Team Champions Dragon Lee e AJ Styles. Sim, temos novos campeões de duplas na WWE. Algo que veio assim do nada, totalmente aleatório, uma dupla aleatória, né? O AJ Styles e Dragon Lee é uma dupla aleatória, mas o título foi parar nas mãos deles. Uma luta de 14 minutos que eu dou 4 estrelas e meia. Foi sensacional a luta. Se você não teve a oportunidade de ver o show, assista, porque essa luta foi muito boa. E é aquele negócio, né, cara? A gente fala, o AJ pode estar se aposentando, mas ele ainda tem talento, ele ainda tem gás no tanque, ele ainda pode entregar lutas boas pra gente. E esse foi um exemplo. Fico feliz que o AJ tenha pego um título, né? A gente tava pedindo, poxa, o AJ podia carregar um título, não sei o quê. A gente queria o Intercontinental ou o Mundial. A gente vai ter que se contentar com o título de duplas. O Dragon Lee, cara, também merece muito. O Dragon Lee nos últimos meses, aí, os últimos 2 meses, tem lutado pra caramba, tem lutado todo show. É um cara que luta muito, um excelente lutador. E a gente fica feliz que a WWE tenha reconhecido ele também nesse cenário de duplas. Agora vamos esperar para ver se a WWE faz no Monday Night Raw o que eles têm feito no SmackDown, que é entregar grandes lutas do cenário de duplas toda semana. Porque eles até têm alguns talentos no Monday Night Raw. Eles têm AJ Styles e Dragon Lee. Eles também têm o Judgment Day e eles também têm o New Day, que conseguem fazer boas lutas. Apesar de que nesta semana o Xavier Woods não apareceu. Só apareceram o Kofi Kingston e o Grayson Waller. Mas só essas 3 duplas já conseguem aí fazer algumas lutas interessantes. Se eles trouxerem mais dupla pra cá, de repente alguma dupla do SmackDown pra cá, eles conseguem fazer uma divisãozinha interessante e conseguem entregar lutas boas pra gente, assim como eles entregam no SmackDown. Beleza? Bom, depois disso a gente teve a segunda luta do Rusev contra o Dominic Mysterio pelo campeonato intercontinental. Foi uma boa luta, tá?
Basicamente, o Rusev usando sua potência, os seus golpes com joelhadas e chutes, e o Dominic tentando utilizar a sua agilidade e a sua inteligência no ringue. Né, o Rusev mandou aí, teve uma hora que ele mandou 2 vertical suplexes com release, parecia até uma versão do Trio Amigos, mandou o Yurinagi, a luta foi seguindo, foi seguindo. Depois de um tempo, o Dominic cansou de apanhar, saiu do ringue, foi pegar os cinturões. Quando ele foi pegar os cinturões, ele deu de cara com o Penta, que fez uma careta pra ele com a língua. O Rusev veio atrás dele, jogou o Dominic pra cima do Penta. E aí, no meio da confusão, o Rusev e o Penta começaram a bater boca, o Rusev acertou o Penta, e isso deu a chance do Dominic de pegar o martelo do sino. Ele botou o martelo do sino na bota, né? Eles voltaram pro ringue. O Dominic acertou o Rusev com uma voadora, jogando ele nas cordas, e foi tentar o 619 com o martelo na bota. Mas o Rusev interceptou. Ele interceptou o golpe. E aí ele pegou o martelo da bota do Dominic e ameaçou bater no Dominic com o martelo. O juiz viu, tirou o martelo da mão dele, e aí o Dominic deu um low blow no Rusev, dessa vez por trás, assim, dar um chute no traseiro do cara não vai doer tanto, né? Mas o Rusev vendeu como se tivesse tomado um tiro naquela região. Depois, ele tomou um 619 e, por fim, um Frog Splash do Dominic para 3. Então, vitória do Dominic Mysterio, e manteve o seu título de novo de forma roubada. Uma luta de 10 minutos que eu dou 3 estrelas e um quarto. Uma boa luta de TV, com um final um tanto repetitivo. O que chama atenção aqui é que a WWE parece estar querendo empurrar o Dominic como o novo Eric Guerreiro. Não só no visual, mas também na forma cômica como ele rouba para vencer as lutas. A grande diferença do Dominic para o Eric Guerreiro é que o Dominic não tem 1/10 do carisma que o Eric tinha. Né? O Eric, quando ele roubava para vencer as lutas, ele fazia de uma forma tão cômica, tão divertida, que o público vibrava com ele. O Dominic não consegue trazer isso para as lutas dele, mas o público está aplaudindo. Tanto é que no intervalo antes da luta, quando o Dominic foi fazer uma promo, o público aplaudiu muito ele. E ele chegou a reconhecer isso, falando: olha, eu não estou acostumado com esse tipo de reação, mas eu vou fazer de tudo para manter o meu Mega Intercontinental Championship. Né? Ele já até deu um nome aí combinado aí para os 2 títulos. Então, vamos ver qual é o direcionamento que a WWE vai fazer para a persona do Dominic, mas me parece que eles vão tentar fazer o Dominic ser o novo Eric Guerreiro. E eu, como sou um mega fã do Eric, eu não sei se eu gosto muito disso, mas é o caminho que a WWE está seguindo com ele. Depois disso, depois da vitória do Dominic, o Penta ainda entrou no ringue, mandou um Springboard Tornado DDT para cima do Rusev e comemorou no ringue enquanto o Rusev ficou estendido do lado de fora. Então esse trio aí desses lutadores ainda vão se envolver um tempo nesse cenário do Campeonato Intercontinental. A terceira luta foi uma luta entre a Becky Lynch e a Maxine Dupri pelo Campeonato Intercontinental Feminino. Essa luta também foi marcada na semana passada, teve aquela história da Becky e da Maxine, a Maxine rindo da cara da Becky, a Becky atacando Tozawa, né, e aquele salseiro todo, e a Maxine conseguiu uma luta pelo Campeonato Intercontinental contra a Becky Lynch. É a segunda luta que elas fazem. E, cara, foi uma outra luta muito boa, tá? E nessa luta a gente vê a evolução da Maxine Dupri no ringue, porque em vários momentos ela reverteu, utilizando chain wrestling, que são aqueles movimentos de chão, de ringue, os golpes da Becky Lynch. E isso foi muito legal de ver. Ela acabou frustrando muito a Becky, né? Mas pro final da luta ela mandou um Flying Crossbody para 2.999999, né? Assim, a Becky chutou quase no 3. No final das contas, a Becky se irritou com isso, saiu do ringue, pegou o Campeonato Intercontinental e voltou. Ela tentou acertar a Maxine. A Maxine evitou, ela estava no apron. Ela mandou um Sunset Flip na Becky. A Becky caiu com o cinturão na mão. A Maxine fez o pinfall para 2.99999 de novo. E aí, finalmente, a Becky Lynch se irrita, se levanta e ataca a Maxine Dupri com o cinturão. Então, com isso, ela acabou causando a própria desclassificação. E com isso, a Maxine Dupri se saiu vitoriosa por DQ.
O tempo de luta foram 10 minutos e eu dou uma nota de 3 estrelas e um quarto também para essa luta. Uma bela luta que mostrou duas coisas. Primeiro, a Becky Lynch é a melhor lutadora da WWE hoje para elevar outros talentos. Ela já fez isso com a Lara Valkyria, fez isso com a Bayley e está fazendo isso agora com a Maxine Dupri. E segundo, a Maxine está melhorando a olhos vistos. O treinamento que ela está fazendo lá na Heart Dungeon com a Natália, que tem sido muito mostrado nas mídias sociais da Maxine Dupri, tem feito muito, muito por ela. Ela está melhorando muito no ringue. E como ela tem o visual e a altura que a WWE gosta, isso pode indicar coisas grandes para a Maxine no futuro. Vamos ver se ela vai conseguir aproveitar isso. Ela realmente parece estar dando duro para poder subir na companhia e poder apresentar talento no ringue. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acredito hoje que a Maxine bem possivelmente vai se tornar campeã intercontinental no futuro. Vamos ver como é que a WWE vai compor essa história. Depois da luta, a Becky Lynch ela deu um manhandle slam na Maxine Dupri só para ficar por cima na saída da história. A quarta luta foi uma luta entre a Stephanie Vaquer e a Roxanne Perez. Essa luta foi marcada na semana passada, quando a Stephanie Vaquer estava dando uma entrevista na frente do Titantron e as meninas, a Roxanne e a Raquel Rodrigues, vieram para bater de frente com ela. Tá? E aí a luta foi uma luta bem interessante, cheia de combinações. A Raquel Rodrigues chegou a interferir na luta algumas vezes. A Roxanne Perez, ela atacou os braços da Stephanie Vaquer muito inteligentemente, porque a Stephanie depende dos braços para aplicar os finalizadores dela, né? Aí mais para frente na luta, a Roxanne tentou um top suicida pra cima da Stephanie. A Stephanie jogou ela pra fora do ringue. A Raquel salvou ela. Ela ia dar de cara no chão. Ela caiu meio estranho. Mas a Raquel segurou a Roxanne. A Stephanie Vaquer então mandou um flying crossbody da terceira corda pra fora do ringue, tirando a Raquel do caminho. Levou a Roxanne pra dentro do ringue. E aí ela mandou um Angel's Wings, que é uma posição em que você levanta a adversária num double underhook, a adversária fica em pé, de ponta cabeça, e depois você desce com ela de cabeça nos joelhos num cold breaker modificado. Esse golpe é chamado de Angel's Wings. Era um golpe utilizado pelo Fallen Angel Christopher Daniels na TNA e que foi usado pelo AJ Styles na luta contra o John Cena no Crown Jewel. A Stephanie já utilizou esse golpe recentemente. Eu particularmente acho ele muito mais bonito como finalizador do que o SVB. Então eu espero que ela use mais vezes esse golpe. Ela hoje usa 3 finalizadores. O Angel's Wings, o SVB e o Spiral Tap da terceira corda. Bom, vitória da Stephanie Vaquer. Uma luta de 12 minutos que eu dou 3 estrelas e meia. Foi uma belíssima luta. Teve tempo para ser contada. E essa história dessa vitória ajuda a sedimentar a Stephanie como uma força na divisão feminina do Monday Night Raw. Depois da luta, a Raquel Rodrigues acabou invadindo o ringue e começou a atacar a Stephanie Vaquer juntamente com a Roxanne Perez. E aí, depois disso, acabou tocando a música da Nikki Bella e ela veio pro ringue jogando a Raquel Rodrigues e a Roxanne para fora do ringue. Depois a Raquel Rodrigues até voltou pro ringue e aí as duas mandaram aí um dropkick para cima da Raquel, mandando ela embora de vez. Cabe ressaltar alguns detalhes interessantes nessa hora desse dropkick aí. A tela da Netflix ficou preta. Muita gente imaginou que a Nikki Bella pode ter sofrido um problema na vestimenta dela, mas quem estava ao vivo disse que aparentemente não teve nenhum problema do tipo. Já o que foi interessante é que durante a transmissão, depois que a tela voltou da tela preta, a Nikki Bella estava fechando a roupa, né? Então assim, a gente não sabe mais qual é a informação, mas o fato é que não apareceu nada na televisão, né? Então vocês não precisam ficar procurando imagens na internet, tá, galera? Não aconteceu nada demais, não. Depois disso, nós tivemos um segmento nos bastidores que foi muito interessante, onde a Nikki Bella falou com a Stephanie Vaquer, disse que podia contar com ela, disse que ela estava ali, que ela estava sentindo muito feliz com a amizade que ela tinha com a Stephanie Vaquer nesses últimos tempos e tal. E aí ela falou um detalhe interessante. Ela falou o seguinte: olha, toma cuidado nos bastidores porque alguma pessoa pode vir te atacar. E você pode contar comigo assim, eu gostaria de ter tido, na minha época como campeã, uma pessoa para me apoiar.
tá? Pra evitar que eu fosse atacado. E aí, cara, eu fiquei ouvindo isso, eu falei, cara, das duas, uma, ou a WWE tá querendo chamar a gente de burro, ou ela tá sendo espertinha aqui. Por quê? Porque a Nikki Bella, quando ela foi campeã das divas em 2014 e 2015, ela tinha ajuda. Ela tinha ajuda tanto da irmã gêmea dela, da Brie Bella, quanto também ela tinha ajuda da Alicia Fox, né? Então, inclusive, o início da Revolução das Divas foi muito movimentado por conta na storyline da Stephanie McMahon estar insatisfeita com o fato da Nikki Bella ficar fugindo da luta e ficar evitando que outras lutadoras pudessem vencer. No caso, na época, Paige, que estava fazendo field com a Nikki Bella. Então, assim, ou a WWE tá querendo apagar a história da Nikki Bella e tá chamando a gente de imbecil, ou eles estão, na verdade, dando uma de espertinho, falando, dando a entender o seguinte, que a Nikki tá querendo dizer que é bom a Stephanie arranjar alguém, porque ela, Nikki Bella, teve a Brie Bella como apoio, e é para ela abrir o olho, porque senão a própria Nikki Bella pode atacar. Então, tem gente já imaginando que pode rolar sim aqui uma heel turn da Nikki Bella, talvez com o retorno da Brie, para ajudar ela a capturar esse campeonato mundial. Sinceramente, eu detestaria isso, mas a gente sabe como a WWE funciona. A força da Bella Army é grande, então não duvidem se a Nikki Bella aí parar no caminho do título aí em breve. Novamente, a WWE tendo que construir uma história para a Stephanie McMahon. A gente sabe que quando eles não botaram o título na Io Sky, eles abriram o buraco para fazer isso. E depois disso, nós tivemos a Battle Royal. Foi a última luta da noite. E a questão aqui da Battle Royal foi que nós tivemos vários segmentos antes da Battle Royal acontecer que foram importantes da gente mencionar. O primeiro deles foi logo no começo do show, aonde o Jey Uso e o Jimmy Uso estavam no vestiário. E aí o Jimmy, ele se mostrou irritado, dizendo que o Jey estava pensando demais como o Roman Reigns, com essa história de que ele tem que pensar nele mesmo. E falando que o Roman Reigns não estava ali presente, ele inclusive não iria participar da Battle Royale. Mas ele, Jey, iria participar, e ele, Jimmy, também iria participar. E aí, o Jimmy falou o seguinte: olha, Jey, você perdeu seu título porque você parou de acreditar em si mesmo. O Jey não concorda muito com isso, mas aí o Jimmy continua e fala: olha, eu quero que você entenda, você, beleza, você vai lá, você vai competir, eu quero dizer que eu vou para cima de, eu vou com tudo para cima de todo mundo para vencer essa Battle Royale, incluindo você, né? E aí o Jey responde, disse para o Jimmy ir com tudo mesmo, tal. No final das contas, o Jey pergunta se eles estão bem, o Jimmy fala que sim, eles apertam as mãos e eles seguem em frente, aparentemente sem demonstrar rancor um com o outro. Depois disso, nós tivemos um segmento interessante em que o Paul Heyman foi falar com o Adam Pearce. E o Adam Pearce tinha deixado ele esperando durante um bom tempo. E aí o Adam Pearce falou: não, porque eu precisei gastar 45 minutos para mudar o gráfico na Battle Royale. Eu fiquei olhando e falei assim, cara, sinceramente, o gráfico que foi feito para Battle Royale, se tivessem colocado na minha mão, eu teria refeito em 5 minutos. E por quê? Porque o Adam Pearce ele disse que o gráfico teria que ser alterado porque os Bron estavam retirados da Battle Royale. E isso foi uma grande surpresa. Por quê? Porque quando a storyline surgiu no começo do show, todo mundo estava imaginando o quê? Que o Bron Breakker iria ganhar a Battle Royale e iria derrotar o CM Punk no Saturday Night Main Event pelo Campeonato Mundial. Só que o Adam Pearce foi e tirou os dois da Battle Royale. Então eles não poderiam ter a chance de enfrentar o Punk lá no Saturday Night Main Event. O Paul Heyman, ele nem chega a pedir para colocar eles de volta. O Adam Pearce chega e fala: olha, eu sei que você vai pedir isso, então eu quero que você peça por favor. Ou seja, jogando na cara do Paul Heyman o que o Bron Breakker fez com ele no ringue no começo do show. O Paul Heyman pede, por favor, encarecidamente, para que os Bron sejam colocados de volta na Battle Royale. O Adam Pearce chega e fala: eu vou pensar no caso. Pensando bem, não. E com isso ele fecha a questão e acaba tirando os Bron da luta da Battle Royale e tirando eles do Saturday Night Main Event. E aí depois disso veio a Becky Lynch. Né? A Becky Lynch meteu a cara na cara do Paul Heyman, claramente irritada pelo que aconteceu com o Seth Rollins na semana passada. O Paul Heyman fala que ele não teve escolha na situação, que o Bron Breakker e o Bronson Reed conspiraram contra ele, que ele tentou defender eles. Ele fala que a Becky é a provedora da família e a regra número 1 é sobreviver ao dia. Ele tenta persuadir a ela dizendo que ele tem uma visão que inclui a Becky Lynch, que seria vantajoso para ela, que ela teria um marido gostoso em casa e um oráculo na estrada, né, no trabalho. E aí a Becky Lynch chama o Paul Heyman de pinguim,
um idiota com cara de pinguim, fala que nunca gostou nem confiou nele, que ele usou o marido dela, e ela disse que ficou surpresa por ele ter demorado tanto. E ele fala que o Paul Heyman não significa nada para o Seth Rollins, não é nada para ele, não é nada sem ele, e que quando ele voltar para a WWE, ele não vai nem tocar no Paul Heyman, mas ele vai destruir todas aquelas pessoas com quem ele se associar, tá? E que ele não vai tocar no Paul Heyman, não vai matar o Paul Heyman, mas que o Paul Heyman desejaria que isso acontecesse com ele. E a Becky Lynch vai embora, deixando o Paul Heyman apreensivo. Então, assim, foi um segmento muito legal, porque é o retorno da The Man, né? Essa que é a verdade. Vamos ver como é que a WWE vai conjugar essa storyline da Becky Lynch riu nos rings, mas a The Man nos bastidores tomando as dores do Seth Rollins contra a Division. Não sei se essa história vai evoluir ou não, mas o fato é que foi bem legal de rever a Becky Lynch como The Man, pelo menos em alguns maneirismos e tudo mais. Depois teve um outro segmento em que os Brons estavam dos bastidores, tirando as fitas das mãos, chateados por não estarem na luta. O Bron Breakker reclama que o título mundial foi tirado deles e agora nem a chance de lutar pelo título eles vão ter, e ele fala que o título pertence a eles. E aí o Paul Heyman ele chega e fala o seguinte, olha, se você se lembrar, em 2002, tinha um calouro chamado Brock Lesnar que veio para a WWE e poderia ter destruído a companhia inteira no primeiro dia, mas ele esperou 5 meses até enfrentar o The Rock e ganhar o campeonato mundial no SummerSlam. Então ele também cita o CM Punk, dizendo que o Punk ele quase foi mandado embora da companhia por problemas disciplinares com 100 dias como campeão, mas o Punk acreditou nele e aí ele acabou mantendo o título por 434 dias. E também lembra o reinado do Tribal Chief, lembrando que ninguém se lembra do Big Dog, né, que é a versão antiga face horrenda do Roman Reigns, mas que o pessoal se lembra dos 1.312 dias que o Roman Reigns teve como campeão indiscutível, como o chefe tribal. Então ele fala, olha, não se trata apenas de força ou brutalidade no ringue, também de estratégia, bastidores e politicagem. E ele fala o seguinte, se vocês quiserem ver o futuro da WWE, vocês têm que se olhar no espelho, pois vocês são esse futuro. E aí ele vai embora, o Bron Breakker ele fala com o Bronson Reed, fala, eu ainda tenho muito a aprender. O Bronson Reed fala, eu também. E aí o Bron Breakker encerra e fala, há muitas pessoas para machucar. E o Bronson Reed fala, eu também, o que reforça o desejo deles de destruírem todo mundo, né? Enfim, tendo dito isso, nós vamos para o Battle Royal. E o Battle Royal é aquela luta que é muito difícil da gente narrar, é muito difícil da gente comentar. Foi uma carnificina para tudo que é lado, mas tiveram algumas histórias interessantes que surgiram por meio das eliminações. A lista de eliminações até os últimos 5 lutadores. O Otis foi eliminado pelo Rusev, o Tozawa foi eliminado pelo Rusev, o Dragon Lee foi eliminado pelo Judgment Day. Depois, tanto o Penta quanto o Rusev foram eliminados pelo Dominic Mysterio. Os dois estavam no apron e o Dominic eliminou os dois. O Grayson Waller e o Grande Americano foram eliminados pelos Usos. O Ivar e o Judgment Day foram eliminados pelos Sheamus, mas depois o Sheamus foi eliminado pelo Kofi Kingston e pelo Judgment Day. O Judgment Day ajudou a eliminar o Sheamus, sendo puxado para fora do ringue, enquanto o Kofi Kingston estava jogando ele para fora. E depois o Kofi foi eliminado pelo AJ Styles, tá? Então vamos ver algumas imagens de algumas eliminações aqui. Aqui está a eliminação do Dragon Lee, que foi eliminado pelos Usos. Na verdade, pelos Usos não, foram eliminados pelo Kofi Kingston e pelo Finn Balor, né? Acho que é isso. Não, foi pelo Judgment Day. O Dragon Lee foi eliminado pelo Judgment Day, isso. Também temos a eliminação do Penta e do Rusev pelo Dominic Mysterio. Aqui, o Grayson Waller, pouco antes de ser eliminado, ele tomou um Wandi. Aliás, os Usos aplicaram vários Wandis durante a luta. Tivemos a eliminação também do Ivar pelo Sheamus. Eu já tinha colocado isso. E aqui, a eliminação do Sheamus. Tá vendo? Que o Judgment Day puxou o Sheamus para fora do ringue. E o nosso digníssimo Kofi Kingston ajudou a eliminar. É provável que aconteça uma história aí entre o Sheamus e o Judgment Day daqui para frente. Aqui é a eliminação do Kofi Kingston, ele tomou um forearm do AJ Styles, e ele estava no apron, acabou sendo eliminado. E aí, no final da luta, sobraram 5. O LA Knight, o AJ Styles, o Jey Uso, o Jimmy Uso e o Dominic Mysterio. Em um determinado ponto da luta, o Jey Uso quase foi eliminado, mas o Jimmy Uso salvou ele e puxou ele de volta para o ringue, e o Jey Uso agradeceu.
Mais pra frente na luta, o AJ consegue ser eliminado acaba sendo eliminado pelos Usos, tá? Ele toma um super kick duplo e eventualmente ele acaba sendo eliminado. E aí sobraram 4. E aí nesse ponto, o LA Knight e o Jimmy Uso se embrenharam, foram para as cordas. Quando eles estavam quase se eliminando, o Jey Uso veio e empurrou os dois para fora do ringue. Ou seja, o Jey Uso eliminou o próprio irmão depois do Jimmy ter salvo o Jey durante a luta, tá? Porque assim, o que o Jey poderia ter feito? Ele poderia ter eliminado o LA Knight, ter ficado com o Jimmy Uso no ringue, os dois eliminarem o Dominic Mysterio e aí os dois se enfrentarem, né? Aí só sobraram 2, um tem que vencer, os dois se enfrentam, beleza. Mas não, o Jey acabou eliminando o Jimmy na trairagem. Sobraram só o Jey e o Dominic acertou uma voadora no Jey Uso pra fazer o 619, o Jey Uso estava nas cordas. Quando o Dominic veio pra cima dele pra mandar o 619, o Jey Uso se levantou e jogou o Dominic por cima das cordas. E com isso, Main Event Jey Uso acabou vencendo o Battle Royal e irá enfrentar o CM Punk pelo Campeonato Mundial de Pesos Pesados, que está vago, no Saturday Night Main Event no dia 1º de novembro. Foi um Battle Royal bem legal, um total de 18 minutos, então foi um Battle Royal que teve um tempo para se desenvolver. Às vezes os Battle Royals até são mais curtos, porque eles saem eliminando um monte de gente durante a luta. E eu dou 3,5 estrelas. Eu acho que foi uma bela Battle Royal, serviu para alavancar algumas histórias, talvez algumas novas rivalidades. Então temos aí o Sheamus com o New Day, nós temos o AJ Styles com os Usos, pode ser que surjam algumas coisas aí interessantes. Depois da luta, vem o drama. O Jimmy Uso vai embora irado com o Jey Uso. Ele fica discutindo com o Jey o Jey dentro do ringue. O Jey deu as costas, comemorou com a galera. O Jimmy chateadíssimo com o irmão. Depois disso, o CM Punk entrou no ringue, meteu a cara na testa do Jey e falou: olha, nós vamos nos enfrentar pela segunda vez. E aí, com a imagem do Jey Uso e do CM Punk se encarando e o nosso queridíssimo Jimmy Uso olhando lá de fora na rampa como um coitadinho que acabou ficando deixando de lado, o show se encerrou, tá? Gente, foi um show bem interessante, tiveram várias histórias legais, nós tivemos uma mudança de título e nós tivemos essa Battle Royal que foi interessante e, além disso, a confirmação de que o Seth Rollins realmente teve que dropar o título. Por conta de tudo isso, eu dou uma nota 8 pro show. Foi um show bem legal, um show bem interessante, acima da média, e a mudança de título pro AJ Styles e pro Dragon Lee certamente foram a cereja do bolo, além do main event com essa Battle Royal. Agora, o fato do Jey Uso ter vencido me incomoda profundamente, assim como muita gente. Mas não tem o que fazer, é isso que tem pra hoje, já diria o poeta. Então, a gente vai ver CM Punk e Main Event Jey Uso lá no Saturday Night Main Event do 1º de novembro. O que vai acontecer? Não sabemos, mas é muito provável que tenha treta até lá. Vamos ter que aguardar o Saturday Night Main Event para isso. E antes que vocês perguntem, sim, nós faremos live do Saturday Night Main Event. O Saturday Night Main Event vai ser transmitido pelo YouTube da WWE, sem transmissão em português, provavelmente. Então, se você quiser uma narração em português do show, é só vir aqui e conferir a live com a gente, beleza? Muito obrigado a todos vocês que estiveram na nossa live ontem. A gente chegou a quase 400 pessoas numa live semanal. Foi muito legal. E eu conto com vocês para hoje estar comigo na live da NXT. Nós faremos live na NXT hoje. Eu conto com a presença de vocês, beleza? Não deixe de continuar vendo os nossos outros conteúdos para que o YouTube continue a divulgar o nosso canal. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Eu agradeço desde já a sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até mais na live da NXT.